Vou falar um pouquinho para vocês sobre o tecido conjuntivo, a parte prática. E eu vou começar com uma foto de uma lâmina nossa, que é a lâmina B6, que mostra o tecido conjuntivo frouxo, que fica dentro da polpa do dente, da polpa dental. Então seria o tecido conjuntivo que, no meu ponto de vista, seria o mais típico, porque como ele está dentro do dente, protegido pela parte da coroa, da parte rígida do dente, ele realmente não tem estímulos de força e tração sobre ele. Então ele conserva suas características originais. É um tecido delicado, cheio de vasos sanguíneos, que apresenta muitas células e apresenta todos os tipos de fibras em quantidades equilibradas, só que as únicas que são visíveis com o HE são as fibras colágenas. Então esse tecido está aqui, ó, na imagem. Aqui, todo esse tecido que está preenchendo essa área é o conjuntivo frouxo. Essas estruturas que aparecem aqui são vasos sanguíneos de vários calibres, alguns com sangue, outros sem sangue. Eu vou aumentar um pouco aqui, tentar fazer... Opa, fiz ao contrário. Tentar fazer um zoom para vocês verem. Observe que ele fica aí entre os vasos sanguíneos. Então, esse é o aspecto do tecido conjuntivo frouxo. Ó. Ele é delicado, ele é homogêneo, não apresenta feixes de fibras visíveis, tem muitas células. Aqui nessa imagem não está dando para identificar as células, né? Mas pode ter vários tipos de células, conforme aqueles tipos que nós vimos em aula teórica. Nesse aumento aqui fica mais nítido. Então, observe que ele está preenchendo, então, espaços entre vasos sanguíneos, ó. Este tecido todo aqui, então, é frouxo. E é o tecido da nossa lâmina B6, que infelizmente está se perdendo, né? Por isso que a gente tem fotos dela, até conseguir uma outra substituta. Na nossa lâmina S2, que é a lâmina que mostra a pele espessa, aonde nós vimos aqui o epitélio de revestimento pavimentoso, estratificado, queratinizado, com muita queratina, né? Então, aqui tudo isso aqui é o epitélio, e abaixo dele tem o tecido conjuntivo, ok? Então, vocês podem observar que o tecido que está logo abaixo do epitélio, inclusive ele penetra um pouco, faz invaginações para dentro do epitélio. Esse aqui é mais clarinho do que este aqui, por exemplo. Então, esse que está embaixo do epitélio é um tecido conjuntivo mais frouxo, por isso que ele é mais clarinho, porque tem menos colágeno, né? E esse aqui, ou esse outro tecido mais corado, já é... Opa, vou ter que usar o... Isso aqui é foto também, gente, tá? Por isso que está um pouco mais limitado em relação ao material do site. Ó, eu vou aumentar um pouco mais os recursos parcos que eu tenho aqui nessa foto. Se eu aumentar demais, fica fora de foco, observe. Então, aqui está o epitélio, estratificado, queratinizado. Isso aqui é tecido conjuntivo frouxo. Observem a cor, ele é clarinho. Tá? Ele é clarinho e cheio de vasos, que aqui não está dando para ver direito. E aqui já tem conjuntivo denso, não modelado. Observem a cor. A diferença do denso não modelado para o frouxo. O que vocês estão vendo aqui corado em rosa, ou seja, acidófilos, as estruturas acidófilas são feixes de fibras colágenas. Aqui nós já temos uma outra imagem já do site, né? O site que eu estou usando para fazer essas videoaulas práticas, que tem mais recursos para fazer a gravação. E esse aqui é o epitélio de revestimento pavimentoso estratificado não queratinizado, conforme vocês podem ver. Está muito bonito esse epitélio aqui. Isso corresponde ao epitélio da mucosa do lábio ou do esôfago. Tá? E tem várias camadas de células. E as da superfície são planas, observe. Ele não tem queratina. Mas aqui eu quero que vocês observem o tecido que está aqui, ó, que seria o conjuntivo subjacente. Embora está de cabeça para baixo, o epitélio, né? Esse conjuntivo que sustenta esse epitélio aqui, ó, este aqui, que está bem visível aqui, ele é frouxo. Podem observar que, ó, eu estou acompanhando com a setinha aqui com a mão, né? Ele é clarinho em relação com esse que está mais em cima, que é denso, observe. Tá? É denso, tem muito colágeno corado, ó, feixes grossos de colágeno, certo?
Então, este é um conjuntivo frouxo. Eu vou tentar aumentar mais um pouco para vocês verem melhor. Olha aqui, ó. Cheio de vasos capilares, ó. Tá? E ele é bem clarinho, ó. É tipo a cor daquele outro que nós vimos o primeiro, da lâmina do dente, né, da B6. E compare em relação a esse aqui que é denso. É um tecido conjuntivo denso, ou seja, que tem muitas fibras colágenas e feixes grossos. Ok? Bom, continuando na abordagem da classificação do tecido conjuntivo. Eu falei agora para vocês do conjuntivo frouxo, que está aqui, ó, embaixo do epitélio. Ele está sempre, esse tecido conjuntivo frouxo é aquele que vai nutrir todas as estruturas epiteliais e tecidos epiteliais que existem. Ok? É o frouxo. Aqui vocês estão vendo que tem um tecido com um aspecto diferente, que eu já disse para vocês que é um tecido conjuntivo denso, porque existe predomínio de fibras colágenas, que são essas estruturas que coram com a eosina em rosa, bem forte. Geralmente, quanto mais denso é o tecido conjuntivo, mais corado ele fica com a eosina, porque as fibras colágenas são acidófilas, então elas se coram com a eosina. Então, se vocês observarem, eu vou aumentar mais um pouco. Ó, existem feixes grossos, como esse de fibras colágenas, e existem feixes de fibras colágenas em várias direções. Aqui, ó. Essas aqui foram cortadas longitudinalmente, essas foram cortadas transversalmente, essas foram cortadas longitudinalmente. E observem que aqui, onde tem uma maior concentração de fibras colágenas, tem menos células. As células se concentram em alguns locais. Então, ele tem menos células do que o conjuntivo frouxo. Como nesse tecido existem fibras colágenas em várias direções, né, ele é classificado como tecido conjuntivo denso não modelado. Ou seja, é denso porque existe um predomínio de fibras colágenas entre os componentes da matriz. E ele é não modelado porque essas fibras colágenas são desorganizadas. Ok? Com relação às fibras colágenas, aqui, por exemplo, eu estou apontando um feixe de fibras colágenas. Aqui tem, por exemplo, outro feixe de fibras colágenas. Bom, dos 3 tipos de fibras que existem no tecido conjuntivo, que são as colágenas, as reticulares e as elásticas, as únicas que são coradas com HE são as colágenas. Os outros 2 tipos de fibras não se coram com HE. Então, a gente não vê. Elas aqui nessa imagem, nesse local, elas estão presentes aqui, ok? Ao redor dos outros componentes elas estão presentes, as elásticas e as reticulares, só que elas não são coradas, então a gente não enxerga, ok? Aqui só para reforçar os 2 tecidos conjuntivos que nós vimos agora, que é o frouxo e o denso não modelado. Essa lâmina aqui é uma lâmina de pele espessa, que corresponde à lâmina S2 da nossa coleção. Então, eu vou aumentando um pouquinho. Se lembre que as lâminas desse site que eu estou usando, elas são extremamente coradas, muito mais coradas do que as nossas, ok? Então, você sempre dê um desconto nisso. Então, o tecido que está logo abaixo do epitélio, porque tudo isso aqui é epitélio, né, com queratina, esse daqui é conjuntivo frouxo. Vocês podem observar que ele é mais claro em relação a esse que está aqui, ó. Esse aqui é conjuntivo denso, tá? E além de ser mais claro, o conjuntivo frouxo, eles têm, aqui, ó, essas estruturas clarinhas que aparecem aqui, ó, essas arredondadas, são capilares sanguíneos. O tecido conjuntivo frouxo é muito capilarizado. E observe que nessa imagem dá para ver até uns filamentos de fibras colágenas. Ó. Observem que eles são delicados. Muitas células, né, e muitos vasos. Ó. Eu vou continuando para cá, vocês vão observando. Ó, muitas células, muitos vasos. Aqui também, olha a quantidade de vasos, aqui são capilares, ó, que tem aqui. Aqui tudo então é tecido conjuntivo frouxo. Continua aqui, sempre em contato com o epitélio. Agora, a gente reduzindo um pouco o aumento, vamos para essa região. Observem a diferença de cor desta região com a que está em cima. Então, aqui é também tecido conjuntivo denso, não modelado. Ó, fibras colágenas cortadas longitudinalmente e aqui fibras colágenas cortadas transversalmente. Aqui nessa imagem aparecem algumas estruturas que são
vasos sanguíneos maiores, né? E algumas estruturas de glândulas que estão aqui. Então, observe o seguinte, ó. São estruturas aqui, são vasos sanguíneos, são epiteliais. Ao redor dos vasos sanguíneos também existe um pouco de conjuntivo frouxo, ó. Aqui, aqui. E, se eu consigo mostrar para vocês que ao redor de glândulas, aqui, ó, aqui tem glândulas, certo? Observem, o tecido conjuntivo que está permeando aqui as glândulas, ele é bem clarinho, é frouxo. Enquanto que esse que está aqui é mais afastado, ó, é denso não modelado. Perceberam a diferença? Então, tecido conjuntivo denso não modelado, né, toda essa parte aqui, tudo isso. Aqui tecido conjuntivo frouxo, ao redor das glândulas, que são estruturas epiteliais. E assim vocês vão vendo aqui também, ó. Tecido, aqui tem mais glândulas, o tecido conjuntivo que está aqui entre as glândulas também é frouxo. Ok? A importância aqui é que vocês façam o diferencial entre o conjuntivo frouxo e o conjuntivo denso não modelado. Continuando a falar do tecido conjuntivo propriamente dito, né? Agora nós vamos falar novamente no tecido conjuntivo frouxo. Essa lâmina que aparece aqui, esse órgão que está aqui, é um corte de intestino grosso. Aqui está a luz, ó, do intestino grosso. É uma lâmina do site, não é a nossa, tá? Então, eu vou aumentar um pouco. Eu vou aumentar, ó, aqui está a luz, onde passa o bolo fecal. Aqui está o epitélio de revestimento desse órgão, dos dois lados, tá? Vamos aumentar um pouco mais. Vamos aumentar um pouco mais. E aí, nós entramos aqui, ó. Essas glândulas que estão aqui já foram vistas no epitélio glandular. São aquelas glândulas, ó. Glândulas exócrinas, tubulosas, simples, ok? Então, todas essas estruturas que aparecem aqui são glândulas exócrinas, tubulosas, simples. Aqui, elas foram cortadas transversalmente, né? E aqui, uma parte longitudinal. Observem que, frequentemente, aparece aqui, ó, a parte da glândula inicial, aí interrompe e aí para final. Isso aqui é o final da mesma glândula, que o corte não pegou por inteiro, ok? Bom, aqui não vamos falar de glândulas, vamos falar de conjuntivo. Então, esse tecido que está entre as glândulas, ó, que é bem semelhante à nossa lâmina, tá? A lâmina de intestino, que a gente vai usar para isso, é um tipo também de tecido conjuntivo frouxo. Observe, eu vou aumentar um pouco. Isto aqui é tecido conjuntivo frouxo também. Só que tem uma característica, o tecido conjuntivo frouxo, que faz parte da mucosa do intestino. O intestino é um local que está sujeito a infestações parasitárias, infecções de outros tipos e tal. Então, normalmente, né, normalmente na mucosa do intestino, que é esse tecido aqui forma a mucosa, né, o epitélio mais o conjuntivo formam a mucosa. Normalmente tem muitas células de defesa. Então tem esse pontilhado que vocês estão vendo. Então a gente vai usar essa lâmina para estudar as células do conjuntivo. Então, entendam que isso aqui é normal no intestino. Se houvesse essa quantidade de células de defesa em outro local, em outro tecido conjuntivo frouxo, aí a gente diria que é uma inflamação crônica. Mas como é intestino, é normal isso. Então aqui nós vamos estudar o seguinte, ó. Tá um pouco mais corado, como eu já disse, do que as nossas lâminas, ok? Então assim, ó, eu vou falando à medida que vai aparecendo. Esta célula aqui, ó, tem um núcleo, vocês estão vendo que tem um núcleo meio comprido? Isto é o núcleo de fibroblasto, ok? Deixa eu ver se eu arranjo mais um núcleo de... Aqui, ó, aqui tem outro núcleo de fibroblasto. A gente só enxerga o núcleo dele. O citoplasma a gente não consegue visualizar, ok? Vou ver se eu vejo mais algum aqui. Ó, observe que aqui tem outro bem bonito, ó, o núcleo de fibroblasto. Aqui pode ser um pouquinho do citoplasma dele, que nem sempre a gente consegue perceber, ó. Núcleo de fibroblasto. Mais um aqui, ó, fibroblasto, ok? Aí nós temos outro tipo de célula, que são esses núcleos assim, ó. Eles são pequenos e escuros, redondinhos, tá? E não dá para perceber citoplasma ao redor deles. Então, isso é um linfócito. Aqui, ó,
outro linfócito. O citoplasma não é visível, porque é muito escasso. Então, com relação aos linfócitos, ó, aqui tem um linfócito, aqui tem outro, mais outro, mais outro, ok? Ó, mais outro, mais outro. E aí, aproveitando o local, vou falar de um outro tipo de célula, que é o plasmócito. Plasmócito, ele tem esse nome, plasmócito, porque é uma célula que tem o citoplasma desenvolvido. Então, aqui, por exemplo, aqui, ó, aqui vocês encontram um núcleo bem parecido com o núcleo do linfócito, né? Que tá aqui, o linfócito. Só que aqui dá para ver que tem isso aqui, ó. Tem o citoplasma visível, citoplasma bem basófilo, ou seja, ele está bem lilás. Isso é um plasmócito, núcleo e citoplasma. Aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, ó, que tem outro plasmócito, ó, núcleo, e aqui tem o citoplasma. Tem aluno que diz que parece uma sombra, o citoplasma do plasmócito. Ó, aqui tem mais um plasmócito, ó, núcleo, citoplasma. A quantidade de citoplasma que aparece no plasmócito varia de acordo com a sua atividade. Se ele está bem ativo, ele aparece com mais citoplasma. Aqui tem outro, ó, citoplasma, núcleo, citoplasma. Mais um aqui, ó, núcleo, citoplasma. Continua, olha só. Núcleo, citoplasma, plasmócito. Plasmócito, núcleo, citoplasma. Tem muitos aqui, ó, plasmócito, aqui, núcleo, citoplasma. Então, tem bastante plasmócito neste local. Ó, aqui tem mais, ó. Olha aqui, bem definido, núcleo, citoplasma. Então, é um plasmócito, ó. Linfócito, plasmócito. Percebem a diferença? Linfócito, plasmócito. Ok? Aqui tem o fibroblasto, outro fibroblasto. Esse é o mais bonito, fibroblasto, linfócito, plasmócito. Ok? Mais, ó. Plasmócito. Ok? Linfócito. Aqui tem plasmócito, que tá meio feio, mas tem plasmócito. Aqui tem vários plasmócitos. Olha o tamanho desse, ó. Plasmócito, plasmócito, plasmócito. Aqui também tem plasmócito. Plasmócito. Ok? Ó, fibroblasto. Fibroblasto. Ok? Então, agora, eu acho que deu para vocês terem uma ideia. Vou chamar a atenção o seguinte, essas células aqui, ó, que aparecem, que parece que tem 3 bolinhas, ó, que são 3 lóbulos, o núcleo tem vários segmentos, aqui, né, aqui, essas são todos leucócitos granulócitos, ok? Isso aí, a gente vai ver melhor isso, ó, aqui tem outra, ó, são leucócitos granulócitos que a gente vai estudar melhor em sangue, ok? Agora, essa é uma fotografia da nossa lâmina. A lâmina que nós estudamos em aula, no mesmo local, é o intestino, né, entre as glândulas, ó, tá, o conjuntivo frouxo com células do conjuntivo, infiltração linfócito, para vocês compararem a coloração, que acho que é importante para vocês terem a ideia. Olha só, aqui tem um plasmócito, ó, núcleo, citoplasma. Outro plasmócito, o do citoplasma não está muito grande, mas é o plasmócito, outro plasmócito, outro plasmócito, plasmócito. Fibroblasto, o núcleo do fibroblasto pode aparecer às vezes assim mais gordinho, mas é bem claro, ó, é só o núcleo, gente. Aqui tem um fibroblasto mais comprido, ó. Aqui tem mais um fibroblasto, que está aparecendo aqui, ó, se eu puxar aqui, ó, fibroblasto, tá? Linfócito aqui, ó, linfócito, linfócito, não tão bonitos, mas são linfócitos. E aqui tem, ó, aqui tem um linfócito, eu não estou conseguindo mostrar, mas aqui ó, aqui, ó, um linfócito bem... Ah, tá difícil. Bem bonitinho aqui o linfócito, ó. Estão vendo? Tá? Então, só para vocês verem a diferença de coloração da nossa lâmina com aquela lâmina do site, ó. É fibroblasto. E aqui tudo é epitélio, ó, é epitélio glandular, da glândula tubulosa que nós já vimos. Continuando na classificação dos conjuntivos, esse segmento que aparece aqui é um pedaço de tendão, é um corte histológico do tendão. A gente quer ver o segundo tipo de conjuntivo denso que existe, que é o tecido conjuntivo denso modelado. Então, à medida que eu vou aumentando,
tudo que vocês estão vendo aqui corado em rosa pink, rosa forte, ou seja, com a eosina, é fibra colágena formando feixes grossos e paralelos. Observe que existe um alinhamento desses feixes de fibras colágenas, ok? Aqui já está mostrando, só um pouquinho. Vamos voltar para cá. Então, esse tendão que está aqui, é um tendão, tá? Ele está um pouco diferente do nosso, que nós temos na lâmina. Mas dá para ver perfeitamente aqui, ó, as fibras colágenas alinhadas, paralelas entre si. Observem, ó, aqui está melhor, ó. Fibras colágenas são feixes grossos, vou aumentar mais. Feixes grossos e paralelos de fibras colágenas, certo? Essas células que aparecem aqui entre as fibras são fibroblastos. Dá para ver bem a organização, né, dos feixes, ó, todos na mesma direção. Comparando com a nossa lâmina de tendão, a melhor lâmina que nós temos, que é a que eu uso para projeção, isso também é um pedaço de tendão, ok? Então, agora travou. Então, esse é o tendão que nós temos. Eu vou aumentar um pouquinho para vocês verem em relação ao outro, aqui do site, né? Esse é o nosso. Ó, são vários feixes grossos. Isso aqui são considerados feixes grossos de fibras colágenas, todas na mesma direção. Tem alguma parte que está mais bem corado, aqui à direita. Tem uma parte mais mal corada, e aí vocês viram que varia de acordo aqui, ó, tem uma parte mais bem corada, feixes grossos na mesma direção. Aqui uma outra lâmina nossa, que está um pouco mais clara, mas vocês podem observar aqui os feixes de colágeno, todos na mesma direção. E aqui vocês já podem ver nesse aumento, né, ó, células fininhas, núcleos de células bem fininhos, como aqui, ó, que são os chamados fibrócitos, ou seja, são aquelas células do tecido conjuntivo que já produziram muito colágeno, mas agora pararam de produzir. Então ele fica achatado, ó, entre as fibras. Aqui está uma, aqui está outra, ó, mais corada, menos corada. Ele fica achatado entre as fibras que ele produziu. Mais uma imagem, ó, não dá para ver, claro, isso aqui é um aumento reduzido, né? Mas aqui dá para ver aqui os fibrócitos. Ó. E essas que são menores seriam fibroblastos ativos. Eu vou botar numa... Olha aqui. Aqui maior aumento, uma foto da nossa lâmina, tá? Estes aqui são fibroblastos. Os núcleos desses vocês viram na outra lâmina, ok? Fibroblasto, fibroblasto. E esses bem fininhos são fibrócitos. Tem alguns intermediários, mas também são fibrócitos aqui, ó. Ok? Fibrócitos, 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 fibroblastos. Alguns fibroblastos, ó, enfileirados, eles são mais curtos e mais grossos, fibroblastos, tá? E esses mais fininhos são fibrócitos. Bom, então, com relação aos tipos de tecido conjuntivo denso, né? Nós temos dois tipos, como já falei, recapitulando. O conjuntivo denso não modelado é aquele que apresenta predominância de fibras colágenas, como estão aparecendo aqui. E essas fibras colágenas formam feixes grossos e desorganizados. Então, é denso porque predomina fibra colágena e é não modelado porque as fibras colágenas são desorganizadas. Conjuntivo denso modelado, ele apresenta predomínio de fibras colágenas grossas e paralelas. Então, ele é classificado como denso porque existe predomínio de fibras colágenas e é modelado porque essas fibras colágenas são paralelas. Bom, nós vimos então a classificação dos conjuntivos, tecidos conjuntivos que são classificados como propriamente ditos, que é o frouxo e o denso nos seus dois tipos. Agora vamos entrar nos tecidos conjuntivos que têm características especiais, propriedades especiais. Nós temos o tecido conjuntivo mucoso,
que também é chamado de tecido conjuntivo embrionário, que é o que é encontrado, isso aqui, ó, essa imagem que eu estou passando aqui, identificando aqui, é um corte de cordão umbilical. Então tem vasos sanguíneos, o cordão umbilical tem 3 vasos sanguíneos, nesse aqui do site só aparecem 2, né? E ao redor desses vasos sanguíneos tem um conjuntivo chamado mucoso. Então, todo esse tecido lilás que aparece aqui é conjuntivo mucoso, que é aquele tecido conjuntivo que tem predominância de substância fundamental amorfa. Essas partes aqui, que parecem rendadas, observe, são mais típicas. Ó. Isto aqui é um típico tecido conjuntivo mucoso, bem corado. Observe que parece renda mesmo, cheio de espaços. A substância fundamental amorfa é formada à base de proteoglicanas e glicosaminoglicanas. E elas são ácidas. Então elas se coram com um corante básico, que é a hematoxilina. Por isso fica com essa cor diferenciada, que fica puxando para o lilás. Aqui praticamente tem muito poucas fibras, tá? Muito poucas fibras. Predomina a substância fundamental amorfa, por isso que é mucoso, o nome do tecido, porque ela é uma substância gelatinosa, né? E as células que predominam são fibroblastos, que aqui não dá para identificar muito bem. Ó, as células, os núcleos das células estão aqui. Não dá para identificar muito bem, mas a maioria delas são fibroblastos. Pode ter também células mesenquimais. E poucas fibras e predomínio de substância fundamental amorfa. Ok? Então, este é o tecido conjuntivo mucoso, estou diminuindo agora, que também é chamado de geleia de Wharton, e que pode ser estudado, ó, estou diminuindo, no cordão umbilical, conforme a nossa lâmina, que é semelhante a essa aqui. Tá? Tudo isso aqui é tecido conjuntivo mucoso. O tecido conjuntivo, agora que nós vamos falar, é o tecido conjuntivo reticular. O tecido conjuntivo reticular, a constituição principal dele é fibras reticulares e células reticulares. Ele é encontrado nos órgãos linfóides, por exemplo, certo? O tecido conjuntivo reticular que é encontrado nos órgãos linfóides, ele é classificado como tecido reticular linfóide, tecido conjuntivo reticular linfóide. Aqui nós temos um órgão linfóide, que é um linfonodo, é um gânglio linfático. Então, nós vamos aumentar aqui. Vocês estão vendo que nesse órgão existem regiões mais escuras, como essa aqui, onde tem um aglomerado de linfócitos. E regiões mais claras, como estas aqui, onde tem menos quantidade de linfócitos. Tá? Todo esse tecido, esse órgão todo é formado por esse tecido. Todo esse tecido corado aqui é tecido reticular, esse que está aqui, ó, tecido reticular linfóide. Tá? Existem fibras reticulares e células reticulares por todo esse tecido. Só que a gente só consegue visualizar as células reticulares nos locais onde tem menos linfócito. Então, aumentando de novo aqui. Já conheceram um linfócito na lâmina do conjuntivo. Então, observem aqui, ó, quantidade de linfócitos que existem nessas regiões mais concentradas. Então, aqui não dá para ver as chamadas células reticulares. Então, a gente tem que se afastar dessa parte mais corada para conseguir ver o que nós queremos mostrar para vocês, que são as células reticulares. Então, eu vou sair um pouco daqui, ó. Cheguei numa região onde, olha só, tem menos linfócitos. Tem menos linfócitos por aqui. Eles estão mais esparsos. Então, nessas regiões, eu vou aumentar aqui, ó. Nessas regiões que tem menos linfócitos, a gente consegue ver umas células que são parecidas com os fibroblastos. Que esses núcleos aqui, ó, são parecidos com fibroblastos, mas, no entanto, elas apresentam prolongamentos aqui, ó, prolongamentos, aqui tem um núcleo, prolongamentos citoplasmáticos. Essas são as células reticulares, aqui tem outra. Está muito nítido. Ó, tem prolongamentos citoplasmáticos que saem do núcleo. E aqui são linfócitos, tá? Na volta são linfócitos. Ó, essa aqui tá bem bonita, só que não estou conseguindo dar muita nitidez nela. Aqui, ó.
tentando aumentar, mas não está ficando muito focado. O núcleo e prolongamentos citoplasmáticos. Essas são as células reticulares. Bom, aqui apareceu uma célula reticular bonitinha, só que o prolongamento está bem fraquinho. E essa está bem legal, ó, o núcleo dela, ó, prolongamentos. Então, essas células reticulares formam uma rede tridimensional. E essa rede de células reticulares fica associada à rede de fibra reticular que existe no órgão. Então, forma uma trama tridimensional que vai sustentar as outras células que tem no tecido, que são quais? Os linfócitos, plasmócitos, macrófagos, que aparecem aqui no tecido. Ó, aqui dá para ver, ó, núcleo, prolongamentos citoplasmáticos. Ok? Então, esse é o tecido reticular linfóide, o que vocês podem deduzir pela quantidade de linfócitos que aparecem. Tá? Agora eu vou mostrar uma outra imagem para vocês, desse site, que é a mesma lâmina corada com prata. Então, olha como é que fica a mesma lâmina corada com prata. O objetivo aqui é mostrar para vocês as fibras reticulares. Essa lâmina é bem legal porque nós não temos uma coisa semelhante na nossa coleção. E eu acho que faz falta. Então aqui, ó, eu vou aumentar. Olha só. Vocês estão conseguindo enxergar as células reticulares. Desculpem, as fibras reticulares. Observe, fibras reticulares coradas. Fibras reticulares. Olha aqui, ó, como elas ficam ao redor das células. Estão vendo? Fibras, ó, reticulares que vão sustentar as células do tecido. Elas estão por todo o tecido. Nas partes mais claras, a gente enxerga melhor as fibras reticulares. Agora eu vou botar na outra, olha só. Aqui, ó. Aqui não dá para ver as fibras reticulares. É o mesmo órgão, mas aqui não dá para ver. Por quê? Porque as fibras colágenas, as fibras reticulares não são coradas com HE, elas não aparecem, elas ficam invisíveis. Aqui, coradas com prata, elas aparecem. Entenderam? Então, assim, nós temos essa lâmina aqui, nós não temos na coleção, nós temos esta, HE. Então, eu posso perguntar assim, posso pedir para vocês classificarem o tecido observado no campo. Vocês vão dizer tecido reticular linfóide, porque vão estar vendo células reticulares. Então, a classificação é tecido reticular linfóide. E aí eu posso perguntar qual é o componente desse tecido que não pode estar, que está presente aí na lâmina, mas não pode ser visualizado. São as fibras reticulares, porque elas só podem ser visualizadas quando forem coradas com prata. Ok? Então, aqui não, elas estão presentes aqui, mas não são visualizadas. Aqui, elas foram coradas com prata, então elas são visualizadas. Aqui o que não dá para ver muito bem são as células reticulares, porque essa coloração com prata não mostra bem as células. Ok, ó, fibra reticular. Agora vamos ver o tecido elástico, o tecido conjuntivo elástico, que é o tipo de tecido conjuntivo onde predominam fibras elásticas. Com relação às fibras elásticas, elas também não se coram bem com HE. Então, a gente está usando um corante especial aqui para evidenciar as fibras elásticas. E esse corante é chamado de resorcina fucsina. Essa lâmina é semelhante à que nós temos, é um corte de uma artéria aorta, que é uma artéria de grande calibre, que também é chamada de artéria elástica, porque pela quantidade de fibras elásticas que ela apresenta. Então, aumentando um pouco. Eu vou tentar mostrar para vocês. Tá um pouco difícil de controlar aqui. Olha só. Esses filamentos aqui que vocês estão vendo. Olha só. Roxos, escuros. Estão vendo? Esses filamentos são fibras elásticas.
Então, observem que elas são sinuosas, ó. Elas têm essa característica de ficar em zigue-zague na parede das artérias. Ok? Ó, cada linha dessa sinuosa, tá? Que aparece, ó, são fibras elásticas, são feixes de fibras elásticas, tá? Podem aparecer também lâminas elásticas nas artérias de grande calibre, ó. Tudo isso que aparece corado aqui são fibras elásticas. As células que estão presentes aqui não aparecem, porque elas ficam entre as fibras elásticas, então a gente não consegue ver. Mas dá para ver bem, ó, as fibras elásticas. Está parecida com a nossa lâmina. Ok? A coloração está um pouquinho diferente, né? Porque é do site, mas olha aqui, ó, dá para ver o trajeto sinuoso dessas. Olha aqui, ó, que eu digo que parece uma massinha miojo, ó. Então, as fibras do conjuntivo que parecem massinha miojo na nossa lâmina, ó, são fibras elásticas, que estão presentes no tecido conjuntivo elástico. O tecido conjuntivo frouxo tem também fibras reticulares e elásticas, só que elas não são visualizadas pela técnica de HE. Okay? Até no conjuntivo denso pode aparecer essas outras duas fibras, a elástica e a reticular, só que elas não são visualizadas com HE. Bom, dentre os tecidos conjuntivos com características especiais, né, propriedades especiais, faltou nós vermos o tecido reticular mieloide. Nós vimos há pouco, agora nas outras lâminas anteriores, nas últimas lâminas, o tecido reticular linfóide. Agora vamos ver o tecido reticular mieloide. Esse tecido, ele constitui a chamada medula óssea, então ele fica dentro dos ossos. É o tecido que forma o sangue, todos os elementos figurados do sangue. Então, essa lâmina aqui mostra uma diáfise. Isso é uma diáfise de um osso longo, cortado longitudinalmente. Então, aqui começaria uma epífise e aqui começaria a outra epífise. E foi cortada, só tem a diáfise. Esse tecido todo em vermelho que está aparecendo aqui, acidófilo, é tecido ósseo, que agora não nos interessa. E esse tecido roxo é a medula óssea, é o tecido reticular mieloide. Então, vamos aumentar, né, para podermos ver a medula óssea, que fica aqui, ó. Vou aumentar um pouco, ó. Aqui nessa fase é um osso em formação, então o canal medular do osso longo ainda não foi formado. Mas esse tecido arroxeado que aparece aqui é tecido da medula óssea, tecido reticular mieloide. Esperar um pouquinho porque o foco está custando a chegar. Então observem, ó, é muito corada a lâmina, como eu já disse, essas lâminas são todas muito coradas desse site. Então, isso aqui tudo é a medula óssea, é o tecido reticular mieloide. Todo esse pontilhado que vocês estão vendo aqui são células do sangue em formação. Aqui todos os elementos do sangue, todos os leucócitos, como hemácias, são formados aqui. E então fica difícil da gente identificar esses tipos de células que estão aqui. É muito difícil delimitar. Mas tem um tipo de célula que a gente vê bem e identifica bem. São essas aqui que aparecem. Tá vendo? Essas grandes, com o citoplasma bem acidófilo, bem vermelho. Aqui também tem, ó. Aqui tem. Ó, aqui tem outra. Elas estão pela medula óssea. Elas não estão muito bonitas aqui, mas eu vou aumentar essa aqui, ó. Então, isso aqui é o tecido reticular mieloide. Ele também tem células reticulares e fibras reticulares. As células reticulares a gente não consegue ver porque tem muitas células por cima delas. Então a gente não consegue identificar as células reticulares. As fibras reticulares aqui não podemos ver porque foi corado com HE, então a gente não consegue ver. Mas aí tem essa célula aqui, então. Isso é uma célula chamada megacariócito, que é a célula que dá origem às plaquetas. Ela fica só aqui na medula óssea, ela não sai da medula óssea. Então, se a gente enxerga essa célula, ela tem um núcleo lobulado, segmentado, é um núcleo só segmentado, e o citoplasma bem acidófilo, bem vermelho.
Então, ela dá origem às plaquetas, e se a gente se depara com essa célula, desse meio, assim como está aqui, nós sabemos que é tecido reticular mieloide. Tem outra, ó, olha aqui o núcleo dela, pode ser com formato variado. Tem mais uma. Ah, aqui tem outra feia. Acho que as mais bonitinhas que eu vi são essas aqui, ó. Esta e essa. Então, aqui estão, ó, mega cariócitos. Se vocês encontrarem, então, uma célula assim, grande, entre um tecido muito cheio de células como esse, e para completar, esse tecido fica dentro do osso, aqui, ó, dentro do osso, então nós sabemos que é a medula óssea, cuja classificação é tecido reticular mieloide, ok?